Fala, gurizada, beleza? Bom, olha só, eu esperei o dia seguinte para fazer uma análise com vocês com relação à partida, porque eu acho que tem muita situação interessante para a gente poder analisar aqui. E para começar essa análise, eu já vou te adiantar aqui, tá bom? Eu quero falar contigo sobre o papel dos volantes no time do Luiz Castro em 2026, beleza? Presta muita atenção nisso, porque com certeza esse vídeo aqui vai te agregar muito para que tu possa falar de Grêmio e entender as situações. Vamos lá? Bom, eu sempre falei para vocês de que quem assiste o jogo dentro do estádio, quem assiste o jogo pela televisão, tem mundos diferentes de análise que tu pode fazer com relação ao desempenho dos jogadores. E desde 2025, no primeiro semestre do ano passado, eu tenho falado muito aqui, eu fui muito criticado por isso, com relação ao Vigia Sante. Vocês lembram que eu fazia alguns vídeos de dentro do estádio mostrando para vocês as dificuldades que o Vila tinha em jogar como 8? Eu nunca critiquei o Vila Sante como jogador. Eu acho que é um jogador, inclusive, que é o nosso 5 para a sequência da temporada. Mas como camisa 8, eu sempre fui muito crítico com relação ao Vila Sante. Posso dizer para vocês, tá? Com total propriedade. Eu fui um dos primeiros a falar para vocês de que o Vigia Sante como 8 não pode jogar. Tá, Johnny, mas por que tu tá falando do Vigia Sante se ele nem jogou ontem? Beleza? Esses dados que eu estou compartilhando contigo aqui agora na tela, eles falam muito sobre o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Eu estou pegando um comparativo com o mesmo adversário, a mesma régua de competição, mas jogadores e características diferentes para poder falar para vocês. Ah, Johnny, gauchão é gauchão, beleza, mas o Grêmio joga gauchão neste momento, o Grêmio não joga Champions League. Eu vou analisar aquilo que eu estou enxergando e vou trazer um parecer para vocês. Vamos falar primeiro sobre esses dados que eu comentei com vocês. Ano passado, quando a gente tinha de Vila Sante, vou pegar o Vila Sante que jogou de 8 naquela função, o Vila Sante trocou 35 passes por um camisa 8. E eu sempre falei para vocês que esse número é um número muito abaixo daquilo que a gente imagina de participação de um camisa 8. Já num comparativo com o Arthur, com outra característica que eu sempre falei para vocês, o Arthur tocou 72 vezes na bola. 72 vezes. Mais do que o dobro. O que mostra, de fato, aquilo que eu sempre falei para vocês. O coração de um time vencedor começa pelos volantes. Independente da qualidade do adversário, a característica te mostra o que os volantes podem fazer durante a partida. Vamos para o segundo tópico ali também. O Dodge. O Dodge jogou na primeira função, tocou 25 vezes na bola. O Thiago já tocou 57. Arthur e Thiago alternaram na primeira função de meio. Muitas vezes eu vi o Thiago buscar essa bola, o Arthur buscava essa bola. Só que se vocês compararem esses números, mais uma vez estou colocando na tela para vocês aqui, mostra um mundo de diferenças entre os volantes, entre as características, tá? Então fica aqui essa observação interessante sobre os volantes. A gente fala muito sobre o nível de competição que a gente está atuando, mas a gente tem que analisar como é que os jogadores se comportam nessas situações. A gente está vendo aqui o mesmo adversário, porém em circunstâncias diferentes, em características diferentes de quem ditou o ritmo da partida. Então eu digo uma coisa para vocês, senhores. O volante, que fique essa regra, assim dizendo, né? Enquanto o futebol não transacionar para uma outra ideia, uma outra sistemática de jogo, característica, o Grêmio não pode abrir mão de um volante construtor. Vocês viram as diferenças de mundo que a gente está falando aqui? O Vigia Sante 2021 jogou como 8, junto com o Thiago Santos. Foi muito criticado. Depois com o Lucas Silva deu uma melhorada. Em 22, na segunda divisão, ele jogou mais recuado com o Bitelo e o Lucas Leiva à frente dele. Foi muito bem. Em 2023, foi o melhor volante do Brasil jogando de camisa 5 com o PP de 8. Então tu imagina o que o Vigia Sante pode fazer jogando com o Arthur de 8. Então para mim, temos aqui o camisa 5. Outro dado importante que eu queria compartilhar contigo, situação, ontem ficou muito claro algumas situações para mim com relação ao sistema defensivo. O Luiz Castro a todo momento na beira do campo, falando muito com os zagueiros, pedindo para eles adiantar as linhas, principalmente quando o time adversário estava com a bola, para que o Grêmio pudesse ter mais uma ideia de pressão, diminuir para uma zona de 30 metros essa tirada. Dificilmente a gente vai ver um Balbuena conseguindo fazer isso. Tanto pela qualidade de jogar a bola no chão, tanto quanto por essa característica de pressionar e conseguir fazer essa recuperação. Então por isso que ele está pedindo um outro zagueiro. Tá? Pelo que eu vi ontem, entre Gustavo Martins e Noriega,
Dispensável. Noriega é o titular. Joga demais. Tem muita qualidade, muito senso de cobertura. Falta um pouco de velocidade, mas completa com muita qualidade no pé. Então, para mim, ontem algumas coisas ficaram claras. Noriega tem que ser o zagueiro ao lado do Wagner Leonardo, os dois volantes de qualidade e principalmente a estrela do time, que é o caso do TT. Mas preciso fazer uma observação muito interessante sobre Cristaldo e a Muzu. A Muzu, olha, tem me surpreendido cada vez mais. Mas aí, torcedor, o que tu achou desses dados e dessas informações?